É isso aí, pessoal. Chegamos ao nosso último vídeo sobre os métodos de interpretação constitucional. E aí o último método está aí no quadro para você. Olha, é o método da comparação constitucional. Comparação constitucional. E aí é claro, né? Aqui não precisa ser nenhum expert em direito constitucional, porque repara, nós estamos adotando um método de aplicação da Constituição baseado na comparação. E quando você compara dois institutos, veja, quaisquer que sejam esses institutos, o que você está fazendo é estudando as semelhanças e as diferenças entre esses institutos. Está aqui. Eu comparo aquilo que é semelhante e eu comparo aquilo que é diferente. Muito bem. Qual é o objeto da comparação? Está aqui, a Constituição. Fernando, tu está querendo me dizer, então, que este método de interpretação constitucional vai comparar a nossa Constituição com outra Constituição? Exatamente isso. O método da comparação constitucional pega o nosso texto constitucional e o compara com outros textos constitucionais. E estuda o que há de semelhante entre o nosso texto e os outros, o que há de diferente no nosso texto e os outros textos constitucionais. Não só o texto em si, tá certo? Não só a literalidade do texto, mas os institutos jurídicos presentes na nossa Carta Constitucional e os institutos jurídicos presentes em outras cartas constitucionais. Fernando, eu não estou entendendo muito bem para que diabo é que eu tenho que fazer essa comparação. Calma. Antes de entender por que a comparação é um método importante de interpretação da Constituição, é preciso destacar que essa comparação, que esse estudo tem um método, tá certo? Você tem que comparar de forma organizada. Vamos organizar a comparação primeiro assim, olha, eu tenho comparação. Olha lá. Comparação horizontal. Está aqui o horizontal para você não esquecer o que é, tá certo? E temos comparação vertical. Está aqui a comparação vertical. Fernando, essa linhazinha reta aí, de lado e de cima para baixo, é uma reta que sinaliza o quê? Que sinaliza, gente, uma linha do tempo, tá certo? Quando eu falo de uma comparação horizontal, eu digo que todas as constituições estão no mesmo tempo histórico. Está aqui. Que todas as constituições que eu estou comparando estão em vigor. Por exemplo, eu comparo a atual Carta Constitucional Brasileira com a atual Carta Constitucional argentina, peruana, americana, francesa. Tudo bem? Fernando, mas elas foram promulgadas em momentos diferentes. A Constituição brasileira, ela é de 1988, a Constituição portuguesa é de 76. Como é que a gente faz essa comparação? Veja, a comparação é horizontal, não é porque todas elas foram promulgadas no mesmo ano, não, viu, gente? Mas é porque todas elas estão em vigor. Quando eu comparo cartas constitucionais em vigor, eu faço uma comparação horizontal. E eu tenho uma comparação vertical quando eu faço a comparação com a atual Constituição brasileira e com constituições que não estão mais em vigor. Então, aqui eu tenho tempos históricos distintos, né? Eu tenho constituições que eu posso chamar de contemporâneas, constituições contemporâneas e constituições antigas. Aqui o tempo histórico é diferente. Por exemplo, eu comparo a atual Carta Constitucional Brasileira com algum instituto do direito romano, lá da Antiguidade Clássica. Ou então, eu estabeleço direito comparado externo
que pode ser vertical ou horizontal, e direito comparado interno. Eita, Fernando, calma lá, que eu não entendi nem ainda direito essa história de horizontal e vertical, que dirá interno e externo. Vamos com calma, vamos, olha lá. Comparação horizontal, você pega aqui a linha histórica e vê todas as constituições que eu estou comparando estão atualmente em vigor. Essa é a comparação horizontal. Numa comparação vertical, eu pego a atual Constituição, a Constituição que está em vigor, com textos jurídicos que já não estão mais em vigor, que não se aplicam mais. Quando eu pego, por exemplo, um instituto do direito brasileiro, vamos imaginar, sei lá, uso capião. Eu pego o uso capião na Constituição brasileira e pego o uso capião no direito romano. É uma comparação? É claro que é uma comparação. Entre sistemas normativos diferentes? Sim. Os dois estão em vigor? Não. Porque a Constituição Brasileira de 88 está atualmente em vigor. Mas o direito romano lá da Antiguidade Clássica, aquilo lá já não existe mais. Tá certo? É parte da tradição jurídica, mas não existe mais. Não é mais do jeito que se aplica hoje lá na Itália. Tá valendo para todo mundo? Essa é uma comparação vertical. Interna ou externa diz respeito à ordem jurídica. Porque eu posso comparar a Constituição brasileira com a Constituição de outros países. É uma comparação externa. E posso comparar a Constituição brasileira com outras constituições brasileiras. Olha aqui, o Brasil teve Constituição em 1824, mas teve Constituição depois disso em 1891. Aí voltamos a ter uma nova Constituição em 1934. Depois disso, 1937, 1946, 1967, 1988. Então, eu tanto posso comparar a Constituição brasileira com constituições de outros países, como posso também comparar a atual Constituição brasileira com outras constituições que nós adotamos. Exemplo, comparar a Constituição Democrática de 88 com a Constituição Democrática de 46. Ou comparar a Constituição Autoritária de 67 com a Constituição Autoritária de 37. Comparar a primeira Constituição Republicana com a nossa última Constituição Republicana. Esse tipo de comparação, repara, é impossível de se fazer na mesma linha histórica do tempo, né? Porque o texto de 88 é o que está em vigor, não está mais em vigor o texto de 1891, não está mais em vigor o texto de 1967. Então, a comparação interna, ela é sempre uma comparação vertical. A comparação externa, a comparação da Constituição brasileira com outras constituições de outros países, é que pode ser vertical ou horizontal. Olha, nesse tempinho que nos resta, eu quero discutir com você que para que essa comparação ela faça sentido para a aplicação do direito, para que nos dê resposta a casos concretos, é importante a gente perceber que existe diferença entre ramos do direito, famílias do direito. Essas famílias, esses ramos, eu estou baseado aqui na tradição jurídica. Me acompanha aqui para este bonito mapa mundi. Está vendo aí? Muito bem. Não precisa ser nenhum gênio, não precisa ser nenhum doutor em direito constitucional para saber que existem diferenças importantes entre a Constituição brasileira, a ordem constitucional brasileira e a ordem constitucional da Índia, da China, né, da Rússia, a ordem constitucional, sei lá, do Irã, do Afeganistão. Tem diferença, não tem? Tem. E repara que você nem conhece a ordem constitucional desses outros países. Você imagina que exista uma diferença. E tem mesmo uma diferença. O nosso direito, o direito brasileiro, ele é fortemente influenciado pelo direito europeu. Olha aqui no quadro, olha lá. Toda a tradição jurídica do continente americano e também do continente africano, ele é fortemente influenciado pelo direito europeu, tá certo? Então, como se a gente pegasse aqui, ó, pronto, o direito europeu
é o que fortemente influenciou o direito do continente americano. Só que lá no direito europeu, eu ainda faço uma diferença, tá certo? Qual é a diferença? Eu faço a diferença entre o direito insular e o direito continental. O direito continental, aqui, a principal tradição é a tradição da França e a tradição do direito romano. Aqui, no direito insular, a principal tradição é a do Reino Unido. Qual é a diferença, Fernando? A diferença fundamental é que na tradição jurídica do continente americano, do continente europeu, da Europa insular, das ilhas do continente europeu, do Reino Unido, por exemplo, a tradição ela é muito mais de jurisprudência. Na verdade, são as tradições, os costumes, a evolução histórica dos institutos tem um peso muito maior do que o texto escrito, do que o texto positivado das leis. Como o Reino Unido vai colonizar os Estados Unidos, aqui no continente americano, onde essa tradição mais fortemente se manifesta, é lá, é nos Estados Unidos. E olha, é uma Constituição que se construiu tendo como base institutos jurídicos que diziam respeito à liberdade individual. Até porque a Revolução Industrial começa na Inglaterra. O capitalismo entra na fase industrial na Inglaterra. E para isso era fundamental o individualismo. Para isso era fundamental a defesa da propriedade privada. Então toda a tradição da ordem constitucional no Reino Unido é uma tradição jurisprudencial de decisões do Poder Judiciário que dizem respeito às liberdades individuais. É muito forte na tradição do direito consuetudinário, do direito baseado, do chamado direito histórico, do direito do Reino Unido, do direito americano, as decisões jurisprudenciais que dão proteção às liberdades individuais. Já o direito romano, já o direito francês, com o Código Civil Napoleônico, por exemplo, dão uma tradição muito mais civilista, positivista e de defesa do Estado. Quando você compara a tradição jurídica da França, a tradição jurídica de Roma, a tradição jurídica do Reino Unido, você percebe que no Reino Unido a ênfase maior é nas decisões jurisprudenciais de defesa da liberdade, e na França e na Roma antiga são a produção legislativa, o direito escrito, a produção legislativa de proteção do Estado, da supremacia do interesse público sobre o privado. É essa a tradição que, repara, na Península Ibérica vai chegar ao Brasil. Só muito tardiamente nós incorporamos a tradição de proteger com uma ênfase maior, sempre protegemos, tá? Eu estou falando de uma ênfase maior, as liberdades individuais, que são uma tradição, veja, de mais de 4 séculos, no direito europeu insular. Estou fazendo essa consideração para que você perceba que existe, então, uma família jurídica que é essa daqui, a europeia, mas existe também o chamado direito islâmico, existe o direito que era da ordem soviética, Todos esses grupos de direito exercem influências hoje. Por exemplo, o bloco soviético, ele não existe mais, mas a Revolução Mexicana de 1911 fez com que nós tivéssemos em 1910, fez que nós tivéssemos em 1911 a primeira Constituição do mundo que estabeleceu direitos sociais. Isso gera ou não uma influência? É claro que gera, até porque o México, olha aqui, também vem dessa mesma tradição. E aí, inova. Tu quer ver uma inovação? O Brasil vem dessa tradição romana, francesa, positivista. Mas aqui nós criamos a tal doutrina brasileira do habeas corpus, que é tipicamente uma influência de inovações jurisprudenciais. Então, ao estabelecer comparações, é importante que a gente diga o seguinte.
Fernando, eu não sei como é que se aplica, como é que eu dou resposta a esse caso concreto aqui, olha. Surgiu um problema, eu sei que é a Constituição que tem que resolver esse problema, eu não sei como é que eu vou fazer. Então vamos ver como é que em outros países esse problema vem sendo resolvido. E vamos escolher preferencialmente países que tenham a nossa mesma tradição jurídica, porque a evolução histórica daquele instituto que você quer aplicar, que você quer concretizar, é mais semelhante, né? A Espanha, por exemplo. A Espanha é o país, ou é um dos países, que tem uma legislação mais avançada do mundo no que diz respeito a crimes de internet. Aqui no Brasil, a gente ainda bate muita cabeça com relação a isso. Surge um problema, por exemplo, sobre violação de intimidade. Como é que eu vou proteger a inviolabilidade da intimidade que tem na Constituição, com a liberdade de acesso à informação que tem na Constituição? Como é que eu vou concretizar a Constituição aí? Bom, vale ou não a pena ver como é que a Espanha, que tem a nossa mesma tradição jurídica, ou como é que a Argentina, que tem a nossa mesma tradição jurídica, vem resolvendo esses problemas. É nessa hora que o direito constitucional comparado pode nos ajudar a interpretar a nossa Constituição e dar resposta a casos concretos de conflito de direitos. Tá valendo, então? Olha, esse vídeo encerra métodos de interpretação constitucional e no nosso próximo vídeo a gente já entra num outro assunto, na aplicabilidade das normas constitucionais. Então, vimos os princípios da interpretação, o método da interpretação, agora vamos ver o poder das normas constitucionais de produzir efeitos. Vamos estudar a norma de eficácia plena, norma de eficácia contida, norma de eficácia limitada. Tudo bem? Estamos entrando na reta final da discussão sobre teoria da Constituição, nesse nosso novo curso de Direito Constitucional. Até o nosso próximo encontro, pessoal.